Bom dia, Joe! Estamos felizes com a oportunidade de não apenas vivenciarmos, mas transmitirmos a história. Mais um capítulo da Itatiaia, esta emissora nascida em Nova Lima, que hoje é a mais ouvida do Brasil e que não para de superar os seus próprios limites. Hoje eu vou matar a saudade de muita gente que fica assim: cadê ela? De Brasília, Aparecida Ferreira. Bom dia. Muito bom dia, Eduardo. Um abraço para Belo Horizonte, para Minas Gerais. Ai, que bom estar aqui, muito bom. Ô Cida, agosto de 1986. Por isso que toda hora chega alguém aqui e fala assim: Cida, até o nosso Alain, o superintendente de engenharia, chegou e falou assim: Cida, deixa eu tirar uma foto, cresci te ouvindo. Todo mundo cresceu ouvindo a gente, hein, Cida? Todo mundo cresceu ouvindo a gente. A Paulinha, sua filha, ele gostou quando eu falei: eu acho que eu tava na Santa Ceia, eu não levei, foi o gravador, Cida. Agosto de 1986, o Emanuel me chamou na sala dele, nós conversamos sobre uma viagem que eu tinha feito a Cuba, porque o Brasil ia reatar relações diplomáticas, uma campanha que a gente estava fazendo: não vote quem surge a sua cidade. Depois ele falou assim: ô chefe, você vai para Brasília agora em outubro, dia 6, cobrir a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. E vai levar um peso. Você vai levar a Cida, porque a Cida é querida aqui na rádio, mas não está muito satisfeita com o ritmo dela, e eu acho que a Cida pode fazer um bom trabalho durante a Constituinte. Falei: fechou, chefe. Na véspera, fomos. O operador, se não me engano, era o Newton Souza. Puxamos o fio pra caramba, ralamos. Quando foi lá para as 9 da noite, já no hotel, eu falei: ô Cida, o Manel pediu pra te dar uma dica. Você entende de rádio tanto quanto eu. Você sabe que é ter coragem e a luta. Posso te dar só uma dica? Pode. Falei: até você se firmar, ter suas fontes, seus contatos, bota esse microfone da Itatiaia na frente aí dessas televisões para aparecer no Jornal Nacional, Jornal da Manchete, umas 2 vezes por semana. Aí você garante seu emprego por uns 2 meses, depois é por sua conta. A Cida foi ficar a melhor amiga da repórter de Brasília que cobria mais tudo, que é a Adélia Ortiz. Então toda hora que eu vi o gravador, ela falou assim: o emprego tá garantido. Eu voltei 2 anos depois, gente, para ajudar. Aí eu vim para ajudar a Cida a cobrir a proclamação ou promulgação da nova Constituição. A Cida era a rainha do Congresso, dona do comitê de imprensa e conhecia todo mundo. Ô Cida, aquela Constituição mudou a estrutura, a Constituição da sua vida. Foi a minha segunda universidade. Eu aprendi tudo, porque a Constituinte cuidou da vida do país de A a Z, novas leis em todos os sentidos, e eu muito menina, todo mundo tinha muito carinho comigo. O doutor Ulisses chamava a turma para tomar uma no Piantela. Aí quando eu chegava, ele arredava assim: Cidinha, senta aqui. Por quê? Porque ele sabia que eu era uma menina muito jovem, despreparada, e me dava aquele apoio moral. Você estava lembrando que eu sugeri uma pergunta para o doutor Ulisses? Não, no dia da instalação da Constituinte, você me colocou lá embaixo, no plenário, você ficou lá em cima, na galeria, na cabine, fazendo a transmissão, e você falou assim: Cida, na hora que completar 246 votos, o doutor Ulisses já vai estar eleito. Aí, na hora que ele descer, você pergunta para ele assim: aumenta a responsabilidade agora, doutor Ulisses? Aí ele, é óbvio que era só você levantar a bola que ele ia cortar, e ele descambou a falar, mas foi eu que perguntei, mas foi você que me orientou. Porque também tem isso, gente. Dependendo da entrevista, você, com uma pergunta, ou levanta a bola e o entrevistado se apaixona, ou você encerra a entrevista que fala: fui. Mas, ô Cida, e nessa primeira caminhada, nos primeiros meses, além dos companheiros jornalistas, alguns mineiros te ajudaram muito no Congresso. Eu sei, por exemplo, que a Aécio Neves te ajudou muito. Eu sei, por exemplo, que Eliseu Rezende. Cita alguns que foram importantes para te dar corpo, cancha aqui em Brasília. Mário Oliveira me deu um teto para ficar. Mário Oliveira, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Deputado federal. E eu recebi também muita colher de chá de pessoas de fora. Por exemplo, o Alckmin era constituinte, médico de São Paulo,
E ele tinha muita distinção com a Rádio Itatiaia, tinha muito carinho conosco. E o Renan Calheiros, que às vezes presidindo a sessão no Senado, falou assim: ô Cida, fala mais baixo aí. Foi no dia do impeachment da presidente Dilma que eu comecei a falar com o Juscelino, estava com fone no ouvido e eu comecei a falar muito alto. Mas que coisa, você não ia falar alto, né? Aí o Renan falou assim: mas tem alguém aqui concorrendo comigo com a voz mais alta do que eu? E o Zezé Perrella estava do lado dele. Aí o senador Zezé falou assim: ih, Renan, é a Cida, é a da Rádio Itatiaia. Aí ele: Cidinha, da Rádio Itatiaia, nós vamos entrar num acordo aqui e nós vamos trabalhar muito bem. Você trabalha de lá, eu trabalho de cá, e nós vamos trabalhar e levar essa sessão adiante de uma forma muito legal. Aí eu fiz assim, pedindo desculpas para ele, pedindo perdão. E continuou falando alto. E continuei. Até hoje tô. Como é que transmite sem falar alto? Ô Cida, é aquilo que eu te falei, tá chovendo de telefonema, de WhatsApp. A Cláudia, por exemplo, herdeira e comandante lá da Ótica Carijosa, falou assim: mas que saudade eu no carro, viajando com meu pai de Brasília, Aparecida Ferreira. Mas não é porque ela queria, que as crianças queriam, o pai obrigava, a gente era ouvido querendo ou não, passava de pai pra filha, Cida. O rádio ficava ligado e as crianças tinham que ouvir. Ô Cida, olhando para trás, 40 anos depois, orgulho? Muito orgulho, muita gratidão à Rádio Itatiaia, aos amigos. Manuel Carneiro, Márcio Dotti. Manuel, Márcio. Zelino. Aqueles que já se foram, né? Como o Januário, que me punha para ler o editorial dele, para ele escutar e ver se o texto estava bom. Eu, menina, lá na redação, coisa mais gostosa do mundo. Januário, Oswaldo Faria. Oswaldo me chamou na sala dele e falou assim: Bolachinha, você pode voltar para Brasília. Você não fica aqui, porque a Tânia Moreira ficou aqui, não teve valor nenhum. Você vai, eu te ajudo. O que você precisa? Você precisa? Aí o Emanuel, né, que deu uma força enorme, e o Márcio, que foi o grande, Márcio Dotti, foi o grande professor, foi o grande educador, ensina, empurra, vai, não vai, busca, faz. Agora, gente, eu vou... Você, né? Você também sempre arrumando confusão. Cuidador dos mais jovens. Bem. É porque eu sou uma menina. Bem. Mas, gente, eu vou em breve, viu, Joe, fazer um intervalo, depois vou falar com o Cida um pouquinho de morar em Brasília esse tempo todo, ter a filha Paulinha que está aqui nos estúdios, a saudade do Paulão, barriga, e enfim, conversar com ela um bocadinho. Mas agora eu vou abrir aqui um parênteses para dizer, Cida, que se tem um negócio que eu considero muito em relação ao João Vitor Xavier, nosso vice-presidente, ao Bruno Bianchini, nosso vice-presidente, e a nossa diretora de jornalismo, Maria Cláudia Santos, é que eles têm feito homenagens para as pessoas em vida. Muito legal. Não teve tempo para fazer isso com o Januário, com o Oswaldo Faria, mas o Bob foi lá. Teve tempo para fazer isso com o Emanuel, com o Juscelino Souza Barros, e agora a Maria fez questão de que você estivesse aqui hoje. Por que, Maria Cláudia Santos, nossa diretora de jornalismo da Rede Itatiaia de Rádio, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, querida Cida, né? Uma alegria esse reencontro. Aos nossos ouvintes aí que acompanham, estão aí hoje, muitos deles matando uma saudade, né? Eu devo muito esse jeito de conduzir a rádio, né? Desde esse movimento da venda e etc, ao João Vitor, a esse olhar dele para a história. Então ele puxa a gente para isso e não deixa a gente esquecer que tudo que nós somos hoje foi por causa de pessoas muito dedicadas, muito corajosas, como a Aparecida Ferreira, né? Você imagina, Eduardo, eu estava pensando esses dias, você imagina hoje você chegando para uma cobertura em Brasília, sem internet, sem zap, sem telefone, tudo cabo, puxando 200 metros de cabo, sem Google, para checar uma informação, sem nenhum, né? Você não tinha absolutamente nada, né? A Cida tinha a coragem,
Um sorriso no rosto, uma humildade com esse sorriso no rosto e um gravador. E um bom par de tênis, porque haja perna para caminhar aqui, que tudo é longe. Então, assim, nós precisamos muito honrar essa memória a essas pessoas. A Cida fincou a bandeira da rádio em Brasília, né? Então, assim, hoje nós estamos aqui num momento que é importantíssimo, é histórico pra gente, que é, né, inaugurando uma ampliação da nossa estrutura, o estúdio, redação, mas a todo momento, quando a gente vai organizar, montar, não tem ninguém que não evoque o nome da Cida, né? E que relembre, olha, não, ainda é a época da Cida. Então, assim, a nossa gratidão é enorme, né? E como o Eduardo falou, a rádio precisa e quer muito fazer isso em vida, para que todo mundo que construiu essa história, né? Essa história tão maravilhosa da rádio, tanto sucesso, construiu a marca desse jeito, saiba que nós estamos obstinados a honrar o que eles fizeram, né? E dar continuidade aí nesse mundo tão desafiador, com outros tipos de desafios, ao que eles fizeram, porque eles não tiveram medo, né? Eles colocaram a cara e vieram, né? Eu fico imaginando, às vezes, a Cida chegando aqui, né? Assim, até para você conhecer, ligar para uma pessoa, não existia isso de pegar uma sonora no Zap. Fonte, né? Manda tempo e confiança, claro, né? E tudo no face a face, né? Numa cidade estranha. Então, assim, isso é para poucos, né? Essa coragem é para poucos. Internet. Não, imagina, não tinha internet. Nós tínhamos que andar de congresso, de ministério em ministério, e na Câmara e no Senado, de comissão em comissão. Haja perna, viu? Era muita dedicação, muito esforço físico, inclusive, né? Então é algo que a Itatiaia hoje, né? Eu que em nome da direção, do João Vitor Xavier, do Bruno Bianchini, é hora de agradecer, né? De dizer muito obrigada por tudo que vocês plantaram, solidificaram, você principalmente aqui em Brasília, para que a gente pudesse colher frutos e continuar essa história, né? Porque senão seria impossível. E dar esse orgulho na gente, porque a gente tem inspirações, né? Pessoas nos inspiraram antes, no passado, então a gente tem muito orgulho. Às vezes eu penso assim, nossa, a gente não pode fazer feio nisso aqui não, porque quando a estrutura era zero, a rádio já fazia muito bonito, né? Por causa do suor de muita gente.